Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus em seu capítulo 2, nós vamos ler o versículo 9. Missões, uma missão ao meu alcance, e hoje nós vamos falar debaixo do tema Luz em meio à escuridão. Luz em meio à escuridão. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus em seu capítulo 2, nós vamos ler o versículo 9. A palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração aberto. Fale conosco. E, ó Pai, se há alguém aqui que está com o coração fechado, em nome de Jesus, que possa estar abrindo o coração agora, para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor quer falar. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Balaão, o profeta mesopotâmio, contratado pelo rei Balaque de Moabe, ele era um profeta, tinha grande prestígio na época em que viveu. E esse homem se corrompeu por dinheiro e foi contratado para profetizar contra a nação de Israel. Montado em uma jumenta, ele foi para cumprir aquilo pelo qual ele foi contratado. Quando Balaão estava neste processo, a jumenta se deparou com o anjo do Senhor. A primeira vez, a jumenta se desviou. De repente, em uma segunda vez, o anjo do Senhor apareceu novamente. E o que Balaão fez? Bateu na jumenta, porque a jumenta desviou-se do caminho novamente. Uma terceira vez, mas agora a jumenta não tinha mais opção de ir nem para a direita e nem para a esquerda. E o anjo do Senhor apareceu novamente diante da jumenta. A jumenta parou, Balaão foi lá e bateu na pobre da jumenta. E bateu. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor abriu a boca da jumenta e a jumenta reclamou com ele. Por que você está me batendo? Por que você está me batendo? O anjo do Senhor fala com Balaão novamente. Aliás, fala com Balaão dizendo: por que você está batendo na jumenta? Mas o que eu quero destacar sobre Balaão é a profecia que ele, depois de fazer aquilo que Deus havia mandado, ele profetiza. E está lá em Números 24:17. Balaão diz assim: eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as mediações de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Os filhos de Sete aqui eram os descendentes cananeus que estavam nessa terra. E há a profecia clara de que eles seriam destruídos. Mas o destaque aqui deste texto é a estrela. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as mediações de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Estão entendendo? A estrela. Os mesopotâmios levavam muito a sério
as profecias, as discussões, os intelectuais, os religiosos, os astrônomos, os mesopotâmios sempre ficavam muito ligados ao que era dito por qualquer um. E eles discutiam muito isso. Eles tinham um grande número de sábios e todas as profecias de Balaão, assim como as outras que nós não conhecemos, que eram proferidas naquela época, eram muito e amplamente discutidas. Por volta de 800 anos depois, nós voltamos ao lugar onde Balaão nasceu. A Babilônia, o berço de toda a sabedoria secular daquela época. E de repente o rei tem um sonho. O rei Nabucodonosor tem um sonho. E ele convoca todos os sábios, e eram muitos. Todos os sábios, todos os magos, para que falasse o sonho que ele tinha e interpretasse o sonho que ele tinha. Isso é humanamente impossível. Como é que alguém vai dizer o sonho que o outro teve e ainda interpretar? E eles os sábios começaram a argumentar com Nabucodonosor, e Nabucodonosor simplesmente mandou matar todo mundo. Todo mundo que é sábio, todo mundo que é mago, seja morto. Essa notícia chega até Daniel, que pergunta a razão pelo qual esse decreto foi promulgado. E convoca os seus amigos para orarem, para que Deus revelasse o sonho e a interpretação, e foi exatamente isso que aconteceu. Daniel chegou na presença do rei, e diz qual é o sonho, e diz a sua interpretação. Nós sabemos, Nabucodonosor sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, e assim sucessivamente. E veio uma pedra, e bate na estátua, e faz com que a estátua vire pó. O rei entendeu essa interpretação e nomeou Daniel chefe de todos os sábios, de todos os magos daquele tempo. Só que, olha que coisa interessante. A profecia de Balaão conversa com as profecias de Daniel. Porque a pedra que bate na estátua é a mesma estrela profetizada lá por Balaão. E o sentido de autoridade é o mesmo. Daniel agora era chefe de todos os magos e de todos os sábios. Daniel 2:48 nos diz isso. E Daniel foi um profeta messiânico. Ele profetiza acerca de Jesus, acerca do reino, acerca dos finais dos tempos. E ao longo da história, sempre nós enxergamos na palavra de Deus a menção oriente a essa região, onde um profeta de lá fala sobre uma estrela e um profeta judeu estava ali como chefe de todos os magos falando de Jesus. Falando deste Messias, deste rei que viria. Essas profecias se conversando, elas nos indicam que não foi surpresa esses sábios daquela região estarem aguardando uma estrela que surgiria. Uma estrela diferente. E eles estavam aguardando, porque eles discutiam muito sobre as profecias, discutiam muito o que os sábios diziam, discutiam muito. E os sábios, esses astrônomos apaixonados pelas estrelas, ficavam aguardando. Quando é que vai surgir essa estrela diferente? De repente, 500 a 600 anos depois, uma estrela surge diferente no céu, e aquilo chama a atenção desses sábios.
que, de novo, sabiam das profecias de Balaão, estrela, autoridade, cetro. Por ali passou Daniel, que também profetizou acerca de Jesus e foi chefe desses magos. E não dá tempo, mas se você reparar, as profecias de Daniel indicam essa autoridade nascendo, essa autoridade na consumação dos tempos. E surgiu a estrela e eles entenderam que aquela estrela era a estrela que indicava aonde o rei que havia nascido estava. Eles eram sábios, mas não tinham todas as informações. Não sabia o nome, não sabia de onde surgiria. A informação que eles tinham é que seria de Israel. E aqueles homens, então, tomaram uma decisão. Qual foi? Vamos seguir a estrela. Vamos seguir essa estrela. A distância percorrida era de aproximadamente 1.000 quilômetros. Logo, a viagem demoraria meses. Por isso que os magos não encontraram Jesus na manjedoura. Os magos, como o texto nos diz, encontraram Jesus em uma casa. Não foi numa manjedoura. Então, quando você vê os magos numa manjedoura, aquilo ali não foi o que aconteceu. E eles começaram a seguir a estrela, dia após dia. E a estrela tinha apenas um objetivo. E qual era? Guiar os magos até Jesus. Os irmãos já estão entendendo aonde eu quero chegar aqui nessa mensagem? Eles foram até Herodes, até o palácio lá em Jerusalém. Eles não tinham conhecimento. Até que entenderam que Jesus, o menino, não estava ali. E chegamos no texto que nós lemos aqui. Porque a estrela continuou guiando aqueles homens até a casa onde o menino estava. E quando eles chegaram na casa, a estrela parou, eles entraram ali, ofertaram tesouros ao menino que havia nascido: ouro, incenso e mirra. E a estrela então cumpre o seu propósito, cumpre o seu objetivo. E por que eu contei toda essa história? Os magos representam aqueles que estão à procura de um guia, estão à procura de uma luz, estão à procura de uma estrela que os leve até Jesus. Não tem um conhecimento profundo, não tem as informações corretas. E eles precisam de uma estrela. Assim como os perdidos sem Jesus também precisam de uma luz. Também precisam de uma estrela que os guie até Jesus. E quem é você nessa história? A estrela. Você é a estrela que surgirá na vida de alguém e conduzirá essa pessoa até Jesus. Agora, olha que detalhe fantástico. Diante de milhões de estrelas, aquela estrela que guiaria os magos era diferente. E o que isso nos ensina, meus irmãos? Que nós, no meio da multidão, no meio dos milhões de pessoas, precisamos ser diferentes. Precisamos mostrar diferença. Porque se nós formos iguais aos que não têm Jesus, como é que as pessoas olharão para nós e serão guiadas por nós até Jesus? Você é a luz que pode acabar com a escuridão
da alma de alguém. Você é a luz. E pastor, o que você está falando? Eu não, Jesus disse isso. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Daniel, o mesmo. Capítulo 12, versículo 3, diz que nós, os que ensinamos a palavra de Deus, somos como estrelas. Os magos, durante a noite, olhavam para o céu, procurando algo diferente. Os perdidos, que estão lá fora, sem rumo, sem direção, dominados por uma angústia, por uma tristeza, por um vazio existencial muito grande, estão à procura de uma luz, estão à procura de uma estrela, estão à procura de um guia. E quem é esse guia? Você. Você é este guia. As pessoas que estão ao seu redor, que ainda não conhecem a Jesus, precisam de uma orientação. Vem por aqui. Metaforicamente falando, você chega para essa pessoa e diz assim, você está triste? Deixa eu te apresentar alguém que vai te trazer felicidade. Deixa eu te apresentar alguém que vai te trazer alegria. Deixa eu te apresentar alguém que vai mudar a sua vida completamente. Nós somos a estrela. E nós, por sermos diferentes, nós não temos um propósito de brilhar para nós mesmos. De jeito nenhum. A estrela que surgiu e que guiou os magos tinha apenas um objetivo, um propósito. E qual era? Guiá-los até Jesus. Isso significa que nós, como filhos de Deus, devemos entender este propósito que nos foi colocado pelo próprio Deus. E qual é esse propósito? Guiar as pessoas até Jesus. De que maneira? Focados. De que maneira? Com atenção, com um objetivo muito claro. Nós devemos ser diferentes, porque se formos iguais, se a luz que Jesus nos deu estiver tampada, como é que brilharemos? Muitos estão na escuridão da alma, procurando tão somente uma luz, um caminho, uma orientação. E Jesus disse claramente, em Mateus 5,14, como já citei, vós sois a luz do mundo. Os perdidos vivem em vícios, presos em mentiras, oprimidos, sufocados pelas coisas dessa vida e estão buscando uma luz. Você é essa luz? Você pode ser essa estrela que vai conduzir essa pessoa até Cristo? Ou será que o brilho que Jesus te deu está tampado, está ofuscado por uma vida que não tem agradado ao Senhor? Nós somos a luz e temos a responsabilidade de brilhar e temos a responsabilidade de mostrar o caminho até Jesus. Nós precisamos fazer isso. Porque se nós não estivermos fazendo isso, estamos descumprindo o propósito que foi dado pelo Senhor a nós. O olhar dessas pessoas precisa nos encontrar. O olhar dessas pessoas precisa chegar até nós. E nós devemos conduzi-las até Cristo. E o Filho de Deus precisa entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Porque se nós não entendermos isso, se nós não entendermos essa responsabilidade,
pessoas partirão sem ouvir do Evangelho de Cristo. A estrela que leva as pessoas, que levou os magos até Jesus, ela fez muita diferença na vida deles. Aquela estrela foi um instrumento preciosíssimo, porque levou alegria àqueles magos. O texto que nós lemos diz claramente, porque quando eles olharam a estrela, eles se regozijaram muito, com grande alegria. A orientação, a verdade enche os corações de alegria. E ser um instrumento do Senhor também enche. Eu não sei se você já teve a experiência de ver alguém confessando Jesus como Senhor na sua frente, sendo que você foi este instrumento. Olha, eu vou dizer uma coisa, é uma sensação que eu nunca quero me acostumar no mau sentido da palavra. Eu não quero que isso se torne comum. Porque quando eu vejo alguém orando, confessando Jesus como Senhor, e eu fui a estrela que conduziu essa pessoa até onde Jesus está, nossa, que alegria! Que alegria que me dá! Que satisfação que me dá! Eu olho para o Senhor e digo assim, obrigado, porque o Senhor me fez parte dessa transformação. Por isso que o seu propósito é apontar a direção que tem como destino Jesus. O propósito da nossa vida se assemelha muito ao propósito dessa estrela que guiou os magos até Jesus. Porque é fato que as pessoas estão desorientadas, não sabem para onde ir. Elas não sabem o caminho. Elas não sabem dizer o sentido de suas vidas. Mas nós sim. Nós sim. Nós sabemos onde Jesus está. Nós sabemos o que Jesus faz. Nós sabemos quem Jesus é. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós sabemos quem Jesus é. Então devemos levar essas pessoas até Jesus. Entenda, em nome de Jesus, você precisa fazer isso. E a estrela exerce o papel de guia mesmo. Guia. Hoje você tem o Waze, eu também. Você tem o Google Maps, eu também. Se um para de funcionar, você tem o outro. Se os dois param de funcionar, desespero. Porque ninguém mais anda com um guia. Quem é que já andou com um guia? Guia. Muitos irmãos. E a pessoa ia ali no guia, e vira aqui, vira ali. Agora tem o Waze. E o Waze tem chegado cada vez mais longe. E não me julgue, quando eu vou andar mais do que 3 quilômetros, eu já coloco no Waze. Mas nós temos um guia no trânsito e é uma bênção. É muito bom mesmo. Eu me lembro de um culto no lar que fomos, e um irmão não ligou o Waze. E o culto foi longe. Coitado do irmão. Chegou no final do culto. Mas chegou. Agora, nós quando pegamos um trânsito ruim, quando olhamos para aquilo e pensamos assim, nossa, eu estou perdendo tempo, nós já ficamos irritados. Nossa, olha, trânsito terrível. E as pessoas que estão sem Jesus indo para o inferno? E as pessoas que estão desorientadas, simplesmente porque nunca tiveram um guia que as levasse a Cristo.
Porque deixa eu dizer uma coisa. A alegria verdadeira, genuína, preciosa, eterna, só pode vir de Jesus. Amém. Então vamos anunciar, vamos guiar as pessoas até Cristo, porque é isso que devemos fazer. Na segunda-feira, eu fui ao hospital lá de São Mateus visitar essa senhora junto com o seu filho que teve 60% do corpo queimado em um acidente. E estavam ali. E eu cheguei diante de uma mobilização que foi feita no grupo onde algumas irmãs estão. E eu cheguei até lá. Perguntei se ela estava precisando de alguma coisa. Ela disse que não e começamos a conversar, até que chegou o momento onde eu usei o acidente para perguntar para ela o seguinte: se você partir dessa vida hoje, para onde você vai? E ela disse: eu não faço a menor ideia. E eu disse o seguinte para ela: se eu te explicar um caminho para você ter certeza que vai para o céu, você gostaria de ouvir? Ela disse sim. Expus para ela o plano da salvação. Ela reconheceu o seu estado pecaminoso diante de Deus, creu na obra redentora de Jesus e nomeou Jesus como Senhor de sua vida. Entregou a sua vida a Jesus. E foi interessante porque eu notei que ela estava segurando as lágrimas. Mas quando eu perguntei para ela como ela estava se sentindo, e ela respondeu aliviada, ela não conseguiu segurar mais, porque a condenação do pecado, que é a morte eterna, havia saído dela. E ela veio às lágrimas. E quando eu olhei para o menino estava olhando para mim, como que quem disse: você não vai perguntar para mim? E você, Cauê? Eu entreguei a minha vida a Jesus também. E foi precioso demais, porque o Senhor me mandou sair daqui, mais de 1 hora de viagem até São Mateus. E para quê? Para anunciar Jesus, provando que ama aquela senhora que mora em Franca, junto com o seu filho, mas que diante de toda a situação veio parar aqui, em São Paulo. Longe, mas é São Paulo. E o Senhor me usou para guiá-la até Cristo. E eu saí de lá pensando: Senhor, aonde tem mais gente? Porque eu quero ir. Eu quero ir. Nossa jovem Raquel, que confessou Jesus como Senhor há um tempo, foi instrumento para levar a sua mãe, nossa irmã Ruth, ao conhecimento de Jesus. E as duas foram batizadas juntas. E as duas estão firmes. Eu vi a irmã Ruth em algum lugar. Ali está a irmã Ruth. Nossa jovem Luana, que orou confessando Jesus como Senhor de sua vida, foi a estrela que trouxe sua mãe. E ali está a nossa irmã Luana, a nossa irmã Luciana, e há algumas semanas a sua irmã Mariana também orou confessando Jesus como Senhor, e agora a família está aqui. Amém. Os irmãos conseguem entender? Os irmãos estão conseguindo entender que os irmãos são estrelas de Jesus para guiar as pessoas até Jesus? Quantos pais aqui não foram estrelas para guiar os seus filhos até Jesus? A minha filha, quando orou confessando Jesus como Senhor, ela não quis orar no aconselhamento. Ela disse assim: eu quero orar com o meu pai, isso ninguém tira de mim. Eu quero orar com o meu pai. Eu não sei aconselhar criança, eu aconselhei como se fosse um adulto.
E ela orou: eu entrego a minha vida a Jesus. Quando eu perguntei para ela: como é que você está se sentindo, filha? Ela: mais melhor. Agora eu posso brincar melhor. Eu louvado seja Deus, porque é isso mesmo. Você pode ser a estrela para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu chefe, para o seu vizinho, mas em nome de Jesus, seja uma estrela que guia as pessoas até Cristo. E nós devemos entender que este é o nosso propósito até o fim, porque aquela estrela não desapareceu até aqueles homens chegarem até Jesus. Por isso que nós não devemos ter como objetivo de vida a salvação das pessoas, mas o nosso objetivo é guiá-las até aquele que pode salvar. Porque eu não posso salvar ninguém, você não pode salvar ninguém, pastor nenhum pode salvar ninguém. O único que salva é Cristo. Amém. Cristo é o único que salva. E sabe uma coisa também que este texto me mostra? Que Jesus sempre está ao alcance de quem o procura. Sempre está ao alcance. E aqui eu preciso me dirigir a você que não tomou ainda uma decisão ao lado de Jesus. E eu sempre observo os cartões de visitante e eu vejo algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, as redes sociais da igreja servindo como estrela para que pessoas cheguem e nos visitem. E é uma bênção. No cartão de hoje, teve gente que recebeu um folheto e está aqui, hoje. Outros estiveram no catavento e estão aqui hoje. A estrela chamada Primeira Igreja Batista Bíblica de Cidade Ademar está brilhando, guiando pessoas até o conhecimento de Jesus. Mas eu quero me dirigir a você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, ainda não se entregou a Cristo. Você está na frente, metaforicamente falando, você está na frente da casa onde Jesus está. O que aqueles magos fizeram? Entraram e tiveram um encontro com Jesus. E você tem a oportunidade nessa noite de também ter um encontro com Jesus. Você tem essa oportunidade de ofertar a Jesus. Os magos entregaram ouro, mirra e incenso. Mas sabe o presente que Jesus quer de você? Sua vida. Se você disser para Cristo: aqui está a minha vida, Jesus vai te dar uma vida novinha, em folha. Uma vida chamada de eterna. Então entregue sua vida a Jesus. E você, meu irmão em Cristo, que aqui está, você também pode nessa noite decidir ser uma estrela, ser um guia, para levar as pessoas sem conhecimento até Jesus. Os magos, eles ofertaram ouro, mirra e incenso. E do que Jesus precisa para usar você, meu irmão, minha irmã? Jesus precisa da sua vida. Basta você se colocar na presença dele e dizer: minha vida está aqui, Senhor. Use a minha vida como o Senhor quer que ela seja usada. Sabe o que vai acontecer? Deus vai usar a sua vida. E você será alguém que guia as pessoas até Jesus. Por isso que decisões precisam ser tomadas nessa noite. Por isso eu convido você a baixar a sua cabeça agora e começar aí onde você está a orar. Porque se Deus falou ao seu coração, meu irmão e minha irmã, você deve fazer a seguinte oração: Senhor,
me usa. Senhor, eu tenho dificuldade na fala. Senhor, eu sou tímido. Senhor, eu tenho tudo isso, mas me usa. E deixe Deus fazer uma obra na sua vida, meu irmão e minha irmã. Agora, de repente você está aqui nessa noite e você ouviu falar de Jesus. Jesus, aquele que é Salvador, aquele que é Senhor, aquele que pode dar alegria ao seu coração, pode dar rumo à sua vida, pode te dar um céu maravilhoso. Você ouviu. E você tem a oportunidade nessa noite de ter um encontro com Ele. Você tem a oportunidade nessa noite de ofertar a sua vida a Ele e receber dele o maior de todos os presentes, que é a salvação. E você quer nessa noite ter este encontro. Você quer nessa noite ter certeza de que vai para o céu. Você quer nessa noite ter um encontro com Jesus. Se você está aqui nessa noite e entendeu a mensagem e quer ter um encontro com Jesus, aí onde você está, levante sua mão bem alto. Há alguém assim? Pode levantar, não tenha medo. Levante sua mão bem alto. A oportunidade está aberta para que você tenha um encontro com Jesus. Você quer ter este encontro? Levante sua mão, não precisa ficar envergonhado, não precisa, é aí onde você está, não tem ninguém olhando. Levante sua mão em nome de Jesus. Há alguém? O Senhor Jesus se revelou para você nessa noite. Você foi guiado até aqui, e isso não foi por acaso. O Senhor quer ter este encontro com você. Mas se você quiser ter este encontro com Jesus, você quer ter um encontro com Jesus nessa noite, levante sua mão aí onde você está, eu quero orar por você. Há alguém assim? Levante sua mão, na galeria há alguém assim? Levante sua mão bem alto. Eu vou perguntar pela última vez nessa noite. Você que entendeu a mensagem, a luz te guiou até Jesus, mas você precisa tomar uma decisão de querer entregar a sua vida a Jesus, e Jesus será o seu Salvador, Jesus será a sua alegria. Pela última vez eu estou perguntando nessa noite: há alguém que gostaria de se entregar a Jesus, de tomar uma decisão ao lado de Jesus, de ter certeza de que vai morar no céu de Deus para sempre? Levante sua mão bem alto. Há alguém assim? Aonde você está? Não tenha medo. Há alguém assim? Última vez que eu estou perguntando. Agora você, meu irmão, que aqui está e que orou pedindo para que Deus te usasse, para que você seja um guia para levar pessoas a Cristo, eu convido você a sair do seu lugar e chegar até aqui. Você que orou, alguém assim? Que orou? Amém, 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 amém. Pessoas estão chegando, pode vir. Eu quero ser uma estrela, eu quero ser usado por Deus, eu quero guiar pessoas até o conhecimento de Jesus. Pessoas estão chegando, venha em nome de Jesus. Você que quer ser uma bênção, um instrumento, você que quer, venha em nome de Jesus. Pessoas estão vindo, venha mesmo. Louvado seja Deus. Eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor. Eu tenho algumas dificuldades, mas eu sei que o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para me usar. Você que quer ser usado pelo Senhor, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Não fique com medo, receoso. Não, em nome de Jesus, não. Nós temos aqui um bom grupo de irmãos, mas o convite se estende. Não é possível que você não queira ser usado. Não é possível que você não queira ser uma estrela. Não é possível que você não queira ser um guia
para levar luz em meio à escuridão das pessoas. Não é possível. Se você quer, saia do seu lugar. Se una a este belíssimo grupo de irmãos que aqui está, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Pessoas ainda estão chegando. Últimos segundos. Você quer, saia do seu lugar. Amém, amém. Louvado seja Deus. Amém. Pessoas ainda estão chegando. A oportunidade segue aberta. Enquanto houver pessoas chegando, a oportunidade seguirá aberta. Eu quero ser essa estrela que guia pessoas ao conhecimento de Jesus. Amém, amém. Que bênção. Amém, louvado seja Deus. Eu quero ser essa estrela. Ah, mais alguém? Amém, amém. Pessoas seguem chegando. Eu quero ser. Louvado seja Deus. Nós vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para todos os que entenderam e querem ser essa luz em meio a tanta escuridão. Não uma luz própria, uma luz para si, não, mas uma luz que guia pessoas até Cristo. Ó grande Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pela resposta do teu povo. Senhor, aqueles que porventura não querem, que o Senhor fale a esses corações aquilo que eu não consegui falar, ó Deus. De repente, uma falta de entendimento, eu não sei, mas que o Senhor fale a esses corações, siga falando a partir dessa mensagem que o Senhor colocou aqui, Pai, em meu coração. Mas, ó Deus, eu quero louvar ao Senhor por cada um que chegou até aqui, Senhor. Um belo grupo de irmãos que estão dizendo com todas as letras: eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser essa estrela que guia pessoas ao conhecimento de Jesus. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor as oriente, que o Senhor as capacite, que o Senhor as encha de poder, ó Deus, para que possam guiar pessoas ao conhecimento de Jesus. E ó Deus, assim como aqueles magos se regozijaram muito ao terem um encontro com Cristo, ó Deus, pessoas que ainda não têm o conhecimento de Jesus, quando tem esse encontro, também são tomadas por uma alegria indescritível, e que esses nossos irmãos possam ver isso e glorificar ao Senhor. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, eu peço que o Senhor conceda ainda uma outra oportunidade para que cheguem ao conhecimento de Jesus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.